Amém, amada igreja do Senhor. É uma honra estar aqui nessa noite com essa amada igreja do Senhor, acolhedora, né, e trago um abraço, né, de toda a membresia da Fogo Vivo, do Cidade de Deus, a filial, né? Estamos aqui no Templo Central. Sou grata a Deus, né, pela vida do nosso pastor Afrânio e toda essa membresia, amém? E eu convido a amada igreja do Senhor a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4, e os versículos de 4 a 15. João 4, de 4 a 15. E eu peço que o nosso amado pastor Afrânio leia. Em seguida, ele nos introduz em oração. Amém? E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, eu te pediria, e tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens como atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? E és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha necessidade, não tenha mais necessidade, nem precise vir aqui buscá-la, que não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Senhor Deus, bendito és entre nós, tu que nos diriges aqui, reúnes o teu povo, já nos delegaste os 5 minutos de oração, já tivemos uma linda e maravilhosa ministração, lindos e maravilhosos louvores, e agora capacita-nos, unge-nos para que recebamos essa palavra que já colocaste no coração da tua serva, a nossa amada missionária Marilene Silva, já ungida pelo teu Espírito Santo, e desde já te agradecemos pelas bênçãos que advirão desta palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, amada igreja do Senhor. Essa palavra é uma palavra muito conhecida, né, do povo de Deus, da amada igreja do Senhor, conhece bastante essa palavra, né, que já foi e que sempre nos é pregada. E eu creio também que aqueles que nos acompanham pela internet também alguns devem conhecer também essa passagem. Então, aqui fala do encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Que foi um encontro transformador, um encontro glorioso. Jesus e a samaritana. Então, de início, nós podemos observar, pela revelação do Espírito Santo, né, que esse encontro aqui, ele não foi casual, né, não foi um encontro por acaso, mas estava na agenda de Jesus esse encontro com essa mulher samaritana. Assim também como aconteceu conosco, né? Já estava na agenda dele também um encontro conosco. Um dia
nós tivemos um encontro com o Senhor. E, a partir daí, tudo na nossa vida mudou. E, a partir daí, nós estamos em um processo contínuo de transformação, de mudança de vida, né? Mudança de mente. Então, a partir do momento que nós desenvolvemos um relacionamento com o Senhor Jesus, nós passamos por uma transformação. É necessário uma mudança de vida, né? E nós vemos aqui no decorrer da mensagem aqui, que conforme Jesus ia ali narrando e ali falando da palavra, pregando a palavra para aquela mulher, a mente daquela mulher ela ia se abrindo, né, para o evangelho, para a palavra. E é assim que acontece com as nossas vidas, né? A partir do momento que nós ouvimos a palavra de Deus, então nós vamos desenvolvendo a nossa salvação. E o que é que acontece? Acontece, quanto mais nós abrimos o nosso coração para a palavra de Deus, mais há um crescimento espiritual na nossa vida, porque depende de como nós recebemos a palavra de Deus, de como o nosso coração recebe a palavra de Deus. Porque se nós tivermos a disposição de abrir o coração, como essa mulher abriu o coração dela, então acontece uma transformação, acontece uma mudança. E aqui nós vemos uma mulher que foi transformada, né, com esse encontro que ela teve com Jesus e teve a sua mente, né, transformada, renovada pela palavra que foi pregada na vida dela. E esse é o objetivo do Evangelho, mudança de vida, né? Nós deixamos a velha natureza, nós abandonamos o velho homem, né, e passamos a ser novas criaturas. Então, aqui a palavra do Senhor, aqui no versículo de 13 a 15, 13 a 15, 13 a 15, diz assim. Não, perdão, não é 13 a 15, não. A partir do 8 aqui, eu vou ler do 8 até o 10. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Né? Então, aqui a palavra de Deus mostra aqui uma barreira, né? Uma barreira racial, uma barreira que havia entre os judeus e os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Né? Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Então, amada igreja do Senhor, o que nós vemos aqui é uma mulher que estava junto a um poço, né, com seu cântaro ali para tirar água. E o momento que essa mulher ia ali naquela fonte, ela era um momento em que, diferenciado das outras mulheres, porque ela tinha uma má fama, né, ela era tratada como uma mulher pecadora, né, que havia nela um desvio moral, né, e ela foi junto àquela fonte ali, junto àquele poço, no momento em que as outras mulheres não estavam ali, as mulheres daquela região. Então, ela ficou ali naquele momento, né, onde era um momento muito quente, né, no maior calor do dia, ela estava ali tirando água, e Jesus se encontra ali. Esse encontro se deu junto ao poço, né? E ali Jesus, ele se aproxima dela e ele fala de uma água, né? De uma água. Mas, na realidade, Jesus estava querendo que essa mulher viesse a conhecer algo que viesse a saciar não a sua sede humana, mas que saciasse a sua alma. Por quê? Porque Jesus, ele conhece o que nós estamos passando, ele conhece como nós estamos. Jesus, ele sabia como estava a situação daquela mulher, que ela necessitava de uma água, né, que dessedentasse a sua alma. E essa água não era a água daquele poço, né?
Então, a palavra de Jesus aqui, no versículo 13 a 15, diz assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. De que água que ele está falando? Da água lá da fonte, né? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água aqui, estava falando da fonte, tornará a ter sede da água desse poço aí, ó. Sempre, né? Você vai estar voltando aqui. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, aqui ele está falando de uma água que descedenta a alma, uma água que traz, né, um refrigério, traz vida, e ele está falando dele mesmo. Ele é a fonte desta água. Ele é a própria água viva, né? Ele é a própria água viva. Meu amado, a partir do momento que nós começamos a beber dessa fonte, tudo em nós é transformado, tudo em nós muda. Nós não somos mais a mesma pessoa a partir do momento que nós passamos a beber desta água. É o que está lá em João, né? João 7. Lá em João 7, 37 e 38, peço que a amada Igreja do Senhor possa abrir em João 7, 37 e 38. Peço que a nossa missionária Mara Simone possa ler João 7, 37 e 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Amém. Obrigada, missionária. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, aqui, a palavra de Deus fala que quem crê, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, como diz a palavra, quando nós cremos em Jesus, através de uma palavra verdadeira, uma palavra pura, uma palavra sem mistura, uma palavra verdadeira, a palavra de Deus que é a verdade. Então ele fala que do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Então, amada Igreja do Senhor, ele é a fonte da verdade, ele é a fonte verdadeira, ele é a fonte da moralidade, ele é a fonte da adoração, ele é a fonte da santidade. Então, quanto mais nós bebemos dessa água, nós estamos nos santificando nele. Nós estamos sendo transformadas. Amém, amada Igreja do Senhor? Todos nós, né? João 4, voltamos para João 4, o versículo... João 4, versículo... Olha, é interessante que nessa passagem aqui, olha o que a palavra de Deus faz na nossa vida. Quanto mais a palavra de Deus é ministrada ao nosso coração, né, e nós a recebemos e nós a acolhemos como uma boa terra, quanto mais nós damos ouvido para a palavra, o salmista vai dizer lá no Salmo, né, que a palavra ela esclarece e ela dá entendimento. Que bênção, né, irmão? No tempo desse que nós estamos vivendo, tempo de engano, né, tempo de mistura, tempo de tanto evangelho falso, né, que nós vemos por aí, mas quando nós damos ouvido à verdade, então essa palavra, ela nos tira do engano, ela nos transforma a nossa mente, o nosso entendimento. Então, olha só como essa mulher, a partir do momento que Jesus vai ministrando a palavra para ela, tudo vai mudando, o entendimento dela, ela estava ali cheia de conflitos, né? Uma confusão na mente dela quanto a quem adorar, como adorar.
havia todo ali um questionamento, havia toda ali uma confusão na mente daquela mulher, sem saber como adorar, de que maneira adorar, a quem adorar. Então, ela precisava vencer todas essas barreiras, barreira da religiosidade, né? As barreiras ideológicas, culturais. Então, tudo isso aí precisava ser vencido na vida dela. E como foi que isso aconteceu? Através da palavra, através de ouvir as orientações de Jesus, através de ouvir uma palavra verdadeira, uma palavra que não é uma palavra, não é um evangelho falso, nem um evangelho distorcido, mas o verdadeiro evangelho que confronta os nossos pecados, que confronta o nosso eu, que vem para trazer uma mudança, uma transformação verdadeira em nossas vidas. E esta mulher, ela experimentou dessa água viva. E interessante é que no 9, conforme Jesus vai ministrando a palavra para ela, né, no 12, perdão. No 12, diz assim: És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Aqui no 12, ela vê Jesus como alguém com a possibilidade de ser maior que Jacó, no 12. Aí, no 19 diz assim: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Profeta. Ela vai dizer que ele é um profeta. No versículo 25 e 26, diz assim, 25, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Olha só como vai se desenvolvendo ali a mente dela, o raciocínio dela. À medida que ela vai ouvindo a palavra, vai havendo um entendimento, ela vai entendendo. Uma mulher que estava cheia de confusão, uma mulher que estava vivendo uma religiosidade, e agora o entendimento está entrando na sua mente, no seu coração, porque é isso que a palavra de Deus faz. A palavra de Deus, ela vem e muda, ela transforma a nossa vida, transforma as nossas atitudes, transforma a nossa mente, o nosso coração. Então, a palavra de Deus, ela tem esse poder de transformar, de tirar da nossa mente todo o engano, toda a confusão, à medida que nós acolhemos a palavra de Deus em nossas vidas. Amém, amada igreja do Senhor? Versículo de 15 a 18 diz assim: Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Amada igreja do Senhor, Jesus foi cirúrgico, cirúrgico, em tratar com aquela mulher. Porque Jesus, ele é assim. Nós passamos a beber dessa água viva, e à medida que nós vamos caminhando na presença do Senhor, como esta mulher, ouvindo a palavra, recebendo ensinamentos do Mestre, à medida que ele ia pregando para ela, ela ouvindo a palavra, ele cada vez mais ia trabalhando aquela mulher. Porque aquela mulher, ela não poderia permanecer da mesma maneira diante da presença do Senhor. À medida que nós ouvimos a palavra, não tem como mais nós sermos a mesma pessoa. O Evangelho, ele transforma, ele muda a nossa vida. Aquela mulher, ela não poderia continuar com a vida que ela tinha. Ela precisava se alinhar à vontade de Deus, à palavra de Deus, ela precisava se amoldar ao Evangelho de
de Cristo, que é o evangelho de libertação, porque há uma necessidade, quando nós estamos na presença de Deus, é necessário uma mudança, é necessário uma transformação, e esta mulher se permitiu ser transformada, ela se permitiu ser doutrinada, ela se permitiu ser transformada, liberta. Nós é que decidimos, nós tomamos, porque se ela não quisesse, irmão, nada aconteceria, né? É o nosso livre-arbítrio. Ela decidiu receber a palavra, acolher a palavra, e ela teve uma transformação. Irmão, Jesus foi cirúrgico. Chegou a hora de tratar, né? Havia um desvio moral naquela mulher. E Jesus veio para tratar. Precisava ter acesso às áreas, né, da vida daquela mulher, aonde ela precisava de uma mudança de vida, de uma transformação. Assim também conosco. Até o dia do arrebatamento, o Senhor vai estar ministrando a sua palavra para que haja uma transformação genuína na nossa vida. Nada pode ficar fora. Eu não posso dizer para o Senhor me trata essa área aqui. Não, mas essa área aqui não mexe. Não existe isso na presença de Deus. Jesus, ele vem para tratar todo o nosso ser. Todas as áreas que nós precisamos mudar. Nós não podemos viver na presença de Deus da mesma maneira. Nós precisamos a cada dia ser transformados de glória em glória, de fé em fé, de glória em glória, diz a palavra. É necessário uma mudança de vida. E a palavra do Senhor diz que aquela mulher, ela deixou. Ela permitiu que Jesus entrasse nas áreas mais íntimas da sua vida. Mais íntimas. Ela abriu o coração, abriu a sua vida ali para que o Senhor trabalhasse. No versículo 19 diz: Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Então, amada igreja do Senhor, o versículo 20 a 24, vamos abrir, amada igreja. Eu convido a igreja a abrir 20 a 24. 20 a 24. Diz assim a palavra de Deus: Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeste que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Veja, amada igreja do Senhor, aquela mulher precisava, sair daquele conflito religioso, daquela religiosidade. Ela precisava compreender o que é a verdadeira adoração. Então, a partir do momento que ela foi doutrinada pelo mestre, a partir do momento que ela recebeu a palavra de Deus, o entendimento dela foi transformado. Jesus ali insistindo com ela. Perdão, igreja. Então, amada igreja do Senhor, como é lindo, né? A palavra de Deus, ela tem esse poder de nos transformar. Amém? E aqui, João 4, do 28 ao 30, diz assim: Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ela. Então, depois que ela recebeu todas as instruções do Senhor, depois que ela recebeu toda essa doutrina, todo esse aprendizado na presença do Senhor, a palavra de Deus diz que ela era uma outra mulher, ela deixou o cântaro, e isso aponta
para o quê? Ela deixou tudo que era passado, a sua velha vida, a sua velha natureza, os seus velhos comportamentos, deixou todos aqueles conflitos, né, que ela tinha, todas aquelas deficiências de entendimento, toda aquela religiosidade para viver uma nova vida. E a palavra de Deus diz que ela se tornou um testemunho de Cristo, né? Uma testemunha de Cristo, uma mulher que teve a sua vida transformada. E a partir do momento que ela deixou tudo, a velha vida, e foi viver uma nova vida, a palavra de Deus diz que ela se tornou esse testemunho que trouxe outras vidas para a presença do Senhor. E é isso que o Evangelho faz, nos transforma, e nós, através de nós, podemos trazer outras vidas para a presença do Senhor. Vamos já terminar. Romanos 12, 1 e 2. Romanos 12, 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus, amada igreja do Senhor. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimenteis. Experiência com Deus. Experiência com Deus se cava, se busca, né? Experiência com Deus, ela é cavada, tem que cavar, tem que buscar, tem que meditar na palavra, tem que ler a palavra, tem que ter vida de oração, vida de submissão, para que nós possamos experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E para que Ele nos transforma? Para que nós estamos sendo trabalhados, culto após culto, dia após dia, pelo Espírito Santo de Deus, mudando a nossa mentalidade, mudando a nossa maneira de pensar, né? Nos santificando a cada dia. Para que tudo isso? 1 de Paulo aos Coríntios, 1 de Paulo aos Coríntios 15, Primeira de Paulo aos Coríntios 15, versículo 51. Peço que a nossa amada pastora Naif leia, amém? 15, 51. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Perdão, pastora, a senhora pode ler do 50 Sim. até o 53. Sim. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Amém. Coisa linda, né, igreja? Para que nós estamos passando por todo esse processo de transformação, de santificação? Porque há algo glorioso que nos aguarda. Quantos estão esperando o arrebatamento? Diga amém. Isto afirma, é uma afirmação gloriosa. Isto afirma, irmãos, não é o mundo, irmãos, isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. É necessário uma santificação, é necessário uma transformação. Eis que eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos o quê?
e nós seremos transformados. O que nos aguarda, igreja, é um lugar que a palavra de Deus diz. Lá não haverá dor, não haverá lágrimas, será o fim das lágrimas, não haverá luto, não haverá hospital, não haverá farmácia, não haverá mais corrupção, não haverá mais saudade, tudo passa, tudo vai passar. Já passou, todas essas coisas passaram. E a palavra de Deus, ela afirma que neste lugar que nos aguarda será um gozo eterno, um lugar de glória. Por isso vale a pena, igreja, vale a pena nós perseverarmos na presença do Senhor, porque em breve nós seremos transformados. E tudo que nós passamos aqui nessa terra vai passar. Muito em breve vai passar. Amém, amada igreja do Senhor? Jesus está voltando. É a maior expectativa da igreja. É a maior expectativa da noiva. É ser transformada. É habitar num corpo de glória, na presença do Senhor e vê-lo face a face. Amém, amada igreja do Senhor? E que nós possamos a cada dia perseverar na presença do Senhor. Eu peço que o amado pastor Afrânio ore, ministério de louvor, fique à vontade. Obrigado, Pai Santo, pela tua palavra vinda do trono do Altíssimo para as nossas vidas. A recebemos, queremos praticá-la, vivê-la e reacender sempre essa chama, Pai, de transformação contínua, ininterrupta, para que te adoremos em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém.